Amém. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, Yahweh é o teu poderoso, o único e verdadeiro Elohim. Então ama o teu Elohim Yahweh, guardando os mandamentos dele com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu ser. E ensina isso aos teus filhos em todas as gerações. Bashem Yeshua, amém, amém e amém. Ramã começou a gabar-se da grande riqueza que havia acumulado, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os nobres, ilustres e oficiais da corte. E disse mais Ramã, com arrogância: além disso, sou o único no império que a própria rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou em homenagem a Xerxes, tá? Ela me convidou para comparecer também amanhã na companhia do rei. Tem uma passagem que era Daniel, eu ia buscar Daniel, mas interessante é que veio parar aqui, né, nesse texto, certo? Lembrando, Daniel, ele vivia em Judá, né, com os amigos dele, os irmãos dele, e Nabucodonosor foi usado pelo Eterno para subjugar Israel, e foi levado Daniel e os 3 irmãos para a Babilônia. Lá, Daniel, ele ficou ali como servo de Nabucodonosor, junto com seus 3 irmãos, né? Ali ele ficou servindo a Nabucodonosor e serviu ali com excelência, tanto é que foi colocado em cargos importantes de Babilônia. Os 3 amigos, né, ali Mesaque, Sedraque e Abednego, também foram colocados em cargos importantes de chefia e de confiança, né? Só que tem uma coisa interessante, você vai ver Daniel servindo a Nabucodonosor como se estivesse servindo, né, o próprio Eterno, assim como Paulo fala lá, que é para a gente servir, né, ao nosso Senhor na terra, como se estivesse servindo ao Deus de Israel. Tudo que não quebrar os mandamentos de Deus, né? Aqueles que são servos, que sirvam seus senhores como se estivesse servindo o próprio Elohim, né? Então, para quê? Para que traga honra e glória ao nome do Eterno, né? Com honestidade, com justiça, né? Lembrando que a justiça que rege a vida de Daniel ali é a Torá do Eterno. Tudo que não vai contra a Torá do Eterno, ele serve ali com excelência ao reinado de Nabucodonosor. Tanto é que ele foi promovido ali, né, a um cargo de mais alta patente. Aqui você vê o adversário se gabando disso, né? Mas você não vê hora nenhuma Daniel fazendo isso lá. E nem pisando, nem maltratando ninguém que estivesse debaixo da sua autoridade. O interessante é que você vê que Daniel, praticamente, ele viveu ali 3 gerações, né, da descendência de Nabucodonosor, né? Foi Nabucodonosor, ele serviu a Nabucodonosor, serviu ao filho de Nabucodonosor, que é Evil-Merodach, né? E serviu ao neto de Nabucodonosor, né? Que eu não lembro o nome agora, tá? Mas ele serviu aos 3, como se estivesse servindo ao próprio Nabucodonosor, né? Ele era fiel, tá? Mas lembre-se, não é porque a pessoa é fiel, né, ali, que serve, que a pessoa tem que ser do partido e se torna da família ou se torna do povo da pessoa, não, né? A pessoa está ali servindo. Interessante, o computador está fazendo barulho aqui. Então a pessoa está ali servindo e ele não se torna, tipo, não é porque eu estou servindo, eu faço prestação de serviço de um produto que serve ao partido que eu vou me tornar daquele partido, né? E isso é muito interessante em Daniel, para a gente aprender como servir ao Eterno, né? Estando dentro da Babilônia, sem se tornar um babilônio, né? Babilônio, ok? Então você vê que ele serve ali a 3 gerações, né?
o neto de Nabucodonosor ali, ele faz algo horrível contra o Eterno. Ele chega ao ponto de fazer uma daquelas festas que a gente sabe que envolve tudo que é errado diante dos olhos do Eterno, e pega os utensílios sagrados do templo e usa lá para servir pessoas que estão fazendo abominações, né, diante dos olhos do Eterno. Até que aparece a mão lá, né, e escreve dizendo que ele chegou o tempo, né, foi pesado na balança ele e foi achado em falta, né, até que chega, né, ali o rei, né, ali Ciro, né, e termina subjugando ele, né, e ele perde ali o reinado, perde a autoridade sobre Babilônia, e ali começa, né, a Babilônia ser um dos países que fazem parte, né, ali do Império Medo-Persa, né? Em vez do Império Medo-Persa continuar servindo a Nabucodonosor, né, eles viram uma oportunidade, viram uma fraqueza diante da liderança ali, né, o neto de Nabucodonosor, e foi lá e tomou a força, né? Claro que o Ciro também, ele foi usado por o Eterno para subjugar aqueles que estavam pecando contra o Eterno, né? Do jeito que Nabucodonosor foi usado para subjugar Israel, que estava pecando contra o Eterno, você vê o Império Medo-Persa ali sendo usado para subjugar Nabucodonosor, né? Que também não tinha obras, né? Não quer dizer que quem o Eterno usou para subjugar Israel, que estava pecando contra o Eterno, é gente boa, não, né? Então a gente tem que entender isso. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é a gente entender que, da mesma forma que Daniel serviu a 3 gerações da família Nabucodonosor lá, né, sendo honesto, tudo, ele também terminou servindo ao Império Medo-Persa, né? Então você vê que ele não tomou partido, tipo, ele, não, você vai matar meu presidente, né? Eu prefiro morrer com o presidente. Não, ele estava ali, ele não participou ali das questões políticas, militares que ocorreram. Houve uma mudança de troca de poder e Daniel, Mesaque, Cedraque e Abednego não se comprometeram, né, com a política e militar daquela época, né? A gente tem que entender que houve lá uma troca de poder, ou seja, vamos usar a linguagem de hoje, né? Existe um poder vigente e vai entrar uma nova ordem mundial. Naquela época, existia um poder vigente ali, né? Se você for ver, o domínio da Babilônia naquela época pegava o Império Persa, Medo-Persa, pegava várias regiões ali, certo? E aos poucos que a família Nabucodonosor foi ficando fraco politicamente, né, houve uma retomada de poder, e aí você vê que o poder sai de Babilônia e vai para a nova Babilônia, que é o Império Medo-Persa, né? E aí é onde entra Xerxes, o que nós estamos comentando aqui, né? Que é o rei Assuero, né? Ele é um dos descendentes ali, né? Xerxes é um título, assim como o faraó. Você vê o título faraó era de Tutancâmon. Tutancâmon era o faraó da época dele, né? Assim como Xerxes tinha um líder que levava o título de Xerxes, que nessa história aqui é o rei Assuero. Antes do rei Assuero, tinha outro, que era outro nome, que também levava o nome de Xerxes. Então nós temos que entender, né, que ali Nabucodonosor era o nome da pessoa, né? Só que é como se fosse o Xerxes, né, ali, né, daquela região, tá? Só para vocês entenderem, né, que não é todo faraó, não é a pessoa que se chama faraó. Faraó é um título, né, de um governante supremo daquele regime que funciona, aquela política ali, militar, religiosa e assim vai, ok? Então você vê que é um homem, que ele é o líder espiritual, ele é o líder militar e ele é o líder religioso. Você vê Babilônia da mesma forma, ele era um líder militar, um líder religioso, né? E assim vai, político também, tá? E você vê que Xerxes ali também, né? Ele era um líder militar, religioso, político, né? E assim vai, tá? Por isso que é dito que quando o anticristo ele for
né, fazer a retomada de poder, que sair a velha ordem e entrar uma nova, né, ele vai ser o líder político, militar, ou seja, porque é como funciona o sistema de antes dele, não é nada novo. Não há nada novo embaixo do sol, tudo se repete, tá? O ponto que eu quero trazer aqui é que vai surgir muitos Ramãs, vai surgir muitos Assueros, vai surgir Xerxes, faraós, vai surgir muita coisa. E o povo do Eterno não toma partido. O povo do Eterno não toma partido na política mundial. Essa história aí de ficar, vamos fazer isso por tal região, vamos fazer aquilo por tal região, né? Ou seja, nós estamos aqui no Brasil, o povo da Ucrânia, eles têm os pecados dele para resolver com o Eterno, e nós temos os nossos. Vai surgir algo novo aí, né? Que não é nem tão novo assim, ok? Não há nada de novo embaixo do sol. Lembre-se, tudo se repete, sempre em proporção maior. E vai chegar um dia ao clímax dessa proporção maior, que é o grande dia da ira do Senhor. Vai chegar até este nível, ok? Por enquanto, nós estamos vendo ainda coisas de homens, né? Nada sobrenatural. Guerras políticas, guerra financeira, guerra militar, guerra religiosa, isso sempre existiu. Guerras, rumores de guerras, morte, briga por ideologia, seja religiosa, política, militar, sempre houve. Não há nada de novo embaixo do sol. E Yeshua disse, né? Quando vocês ouvirem de falar guerras e rumores de guerra, terremoto, maremoto, furacão, ou seja, tudo que está na natureza, desde que Yeshua falou isso, há, em média, 2000 anos atrás, que existe isso sobre a face da Terra. Então, desde Yeshua até agora, é o princípio das dores. Então, prepare-se. Vocês têm que ser como Daniel, reconhecer o erro de vocês, reconhecer o erro da nação que vocês vivem, reconhecer o erro do povo em que vocês são inseridos e aceitar a ira do Eterno, porque ela vai vir. E ele é justo. Cuidado para não se tornarem Arão, que queria chorar pelos filhos que pecaram contra o Eterno e foram fulminados com fogo por dentro. O fogo consumidor queimou eles por dentro, e o Eterno disse, Arão, se tu chorar e disser que eu fui injusto, tu morre com eles. Então tenham cuidado, muito cuidado, porque Daniel, quando Jerusalém foi destruída e ele foi levado como escravo e foi feito eunuco, ele não botou a culpa em Deus, não. Cuidado para não ser descendente de Adão e ter as obras de Adão. Daniel continuou ali, do lado do Eterno, orando e pedindo por Israel, mas no sentido de povo. Povo, nação. Então tenham cuidado, porque os servos do Eterno são aqueles que fazem a vontade do Eterno. Esse é Israel, e não uma nação física. Eles pegaram a faixa de Gaza, entraram com arma, abriram espaço, criaram um país em 1948, né? E colocaram o nome dessa nação de Israel. Ela se chamava, sei lá, qualquer nome, Califórnia, Jamaica, qualquer coisa. Mas, vamos tirar esse nome, vamos botar Israel. E todo mundo que olhar para cá vai pensar, esse é o povo de Deus. Coisa que não é. Ou não é da forma que eles estão falando. Tem pessoas do povo de Deus lá? Tem, mas não são todos. Assim como tem pessoas do povo de Deus aqui, mas não são todos. E a própria palavra do Eterno, quem acredita nela, porque hoje, né, tem muitas pessoas aí dizendo que ela não é a palavra,
ela não existe fatos dela, né, historicamente falando. Quem não acredita, amém, continue o seu caminho. Mas quem acredita tem que acreditar no que está escrito. O Eterno levou o povo desobediente, a nação de Israel, para o exílio entre as nações. Você vê Tiago falando aos israelitas na diáspora das nações. Tiago está falando de quem no Novo Testamento? Então entenda o que a palavra de Deus quer trazer. Se houver uma grande mudança, eu estava vendo várias coisas. Eu estava vendo aqui a internet rápida, eu abri aqui e mostrei uma notícia. A Grace, um grande país aí, né, que não é nem tão grande assim, mas ele produz bastante petróleo. Hoje, vários países tomaram a decisão, não recebe mais em dólar. E o que é que determina ali, né, um país ser o líder mundial, se não o dinheiro, o financeiro, o militar, né? Então, provavelmente, nós estamos vendo a balança aí pesar para um lado, para outro, e talvez ela se inverta. E aí, aqueles que tomarem partido para um lado ou para o outro, quando a coisa fica feia, né, vai junto. Mas o povo do Eterno não. O povo do Eterno não se mete, assim como Daniel. A mudança de poder, ele está ali, ó. Eu sirvo e sirvo bem. Eu sirvo como sirvo a meu Senhor, em tudo que não é para pecar contra o Eterno. Cargo de confiança. Se quiser, eu estou aqui disponível. Também, se não quiser, eu estou aqui também, né? Então, você vê que Ciro, quando assume, coloca Daniel num cargo muito importante. Daniel não perdeu o cargo dele porque o líder dele, anterior, foi assassinado. Todos os que estão com esse líder é amigo dele e morre tudinho. Não, Daniel ficou vivo. E é isso que nós temos que ver. Muitas pessoas estão tomando partido, vai haver um grande racha, se continuar do jeito que está, vai haver uma grande seção, né, ali, uma separação de tudo o que é considerado normal ou não no mundo, e quem tomar partido vai ser rachado no meio. Nós estamos aqui para servir o Eterno, primeiro lugar, e depois aquele que o Eterno permitir chegar à autoridade máxima, porque nenhuma folha cai de uma árvore que o Eterno não permitir. Se vier a China, que venha a China. Se continuar os Estados Unidos, que continue os Estados Unidos. Se vir a Rússia, que continue, que venha a Rússia. Nós não somos inimigos do mundo. O mundo até pode considerar nós como os inimigos, mas nós somos aliados de todos aqueles que estão vivos, porque o Eterno teve misericórdia deles. Todos os que estão vivos têm a oportunidade de mudar a sua trajetória. E é isso que nós temos que focar. Cuidado com essa idolatria de ficar, fulano é mal, fulano é mal, fulano é mal. Eu vejo pecado, tanto num lado quanto no outro. Pecado é pecado, não importa qual é a nação. Essa nação eu amo mais porque ela peca menos. Pecado é pecado. Tanto é que a gente vê lá no livro de Reis, que tem um rei que vai ser atacado pelos amonitas, se não me engano, e ele pede ajuda do povo de Israel, das 10 tribos do norte. Ele paga uma quantidade de prata grande, né? E aí chega o profeta e diz assim: por que tu tá te associando com pessoas que odeiam a Yahweh? E olha que nós estamos falando que ele foi buscar ajuda lá das 10 tribos do norte. Só que o profeta diz, Israel, olha a palavra, Israel odeia Yahweh. Por que tu tá se associando com Israel que odeia Yahweh? No contexto lá, está falando das 10 tribos do norte, que no futuro seria samaritanos, tá? Não estou falando dessa Israel, não. Ok? Mas tenham muito cuidado, porque se ama o Eterno, obedece o mandamento. Não tem terceira maior passeata gay do mundo. E o outro lado
não apoia a passeata gay. Não tem aborto no 9º mês. Não tem liberação de drogas. Não usa de democracia. Democracia, sistema político em que os espíritos malignos governam o povo. Então veja quem realmente tem as obras de Deus e quem não tem. Porque se olhar os dois lados tem erro, mas eu vejo dos dois lados acerto também. Então, quem acerta mais e acerta menos no íntimo, só o Eterno sabe. Então, seja qual for o juízo que está vindo aí, tanto para um lado quanto para o outro, eu sei que é justo, porque o Eterno está vendo tudo lá de cima. Nós não precisamos tomar partido nisso daí. Não faz diferença. Eu acho que o lado B merece vencer. Bem, o nosso coração é enganoso. Não importa o que a gente acha. O que importa é que o Eterno acha. Se eles forem justos, a folha vai cair da árvore porque o Eterno permitiu. Se eles não forem justos, a folha vai cair da árvore porque o Eterno permitiu. E é muito simples. O nosso papel é obedecer ao que o Eterno vai colocar como liderança mundial. E vai chegar o dia em que o Eterno vai colocar um cavaleiro branco que tem uma coroa, um arco na mão e vai ter autoridade para perseguir e até mesmo matar o povo do Eterno. Sabe por quê? Porque a terra vai estar numa corrupção tão grande que o adversário vai reinar. Porque lá no livro de Samuel, o Eterno fala lá, dizendo assim: Samuel, não fica triste não, porque eles não rejeitaram a ti para governar sobre ele. Eles rejeitaram a mim. Agora avisa a eles. Porque esse rei vai ter direito às filhas dele, à terra deles, ao imposto, a todos que eles produzirem. E se eles tiverem um coração mau, será levantado um rei mau. Se eles tiverem um coração bom, será levantado um rei bom. Se chega ao ponto do adversário reinar sobre a face da terra, adivinha como é que está o coração do povo? Lembre-se, Yahweh é justo e ele vê tudo o que nós não podemos ver nem na nossa própria vida. Tem coisas que a gente não consegue observar. A gente relaxa, baixa a guarda e acontecem coisas que só depois o Eterno vai mostrar. Olha, tá vendo isso aqui? Tu não tá vendo não, mas eu tô vendo. E a gente para, olha e diz: Yahweh é justo. Então, sejam como Daniel. Não percam tempo com coisas dos homens. Ganhe tempo fazendo a vontade do Eterno. Ok? Continuando. E disse mais Ramã, com arrogância: além disso, eu sou o único no império que a própria rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou em homenagem a Xerxes. Ela me convidou para comparecer também amanhã na companhia do rei. Contudo, não me darei por plenamente satisfeito enquanto vir aquele judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. E aqui nós encontramos o verdadeiro servo do Eterno, aquele que faz a vontade do Eterno e está à porta. E o que é a porta? O Shabat, aquele que o Eterno diz: eu juro na minha ira, jamais encontrarão o meu descanso. Quando você encontra o descanso verdadeiro, é porque a ira de Deus cessou sobre a tua vida, né? E aí fica a porta do palácio lá. Bem, ele está na porta do palácio fazendo o quê? Servindo a Xerxes. Pode ser um Xerxes lá da Babilônia, pode ser o Xerxes da Pérsia, pode ser o Xerxes da Média, pode ser o Xerxes de onde for. Ele está ali para servir. Não em tudo de errado que o rei pede.
mas aquilo que não vai contra a lei de Deus. Ok? E aí esses são os verdadeiros judeus ou israelitas que é odiado pelo mundo. Só porque o cara é honesto, decente e quer servir, ele é odiado pelas pessoas do mundo. Esses são os verdadeiros judeus, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e dão testemunho de que Jesus é o Messias. E não é nenhuma nação por aí física que se chama Israel, que é de verdade ou da maneira que o Eterno disse que é para Israel ser. Então, Zeres, sua esposa, e todos os seus amigos que lhe deram o seguinte conselho: ora, manda fazer uma forca ou madeiro com mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei Mardoqueu seja sumariamente executado. Peça ao rei que Mardoqueu seja sumariamente enforcado nela. Desculpa. Depois, alegra-te e vai com o rei para o banquete. Ramã gostou de ouvir muito aquela sugestão e imediatamente mandou que construísse a tal forca, tá? Ou seja, aqui é madeiro, em hebraico é madeiro. Madeiro, a pessoa pode ser chicoteada, pode ser crucificada, pode ser colocado no madeiro, crucificado com as mãos, né, em cima e os pés embaixo, pode ser enforcado, tá? Ou seja, tudo é madeiro. Ou seja, maldito aquele que morre no madeiro, ok? Aqui você vê, né, também outra coisa, né? A Torá, né? Você vê que o adversário, ele vai e prepara uma armadilha para o inimigo dele, para o Satã dele, né? No caso de Ramã, o Satã, o adversário era Mardoqueu. Só que ele preparou uma armadilha para Mardoqueu. O que é que a Bíblia diz? Nenhuma arma forjada pelo inimigo, né, terá eficácia, né, ou será usada contra ti. E aí, aquilo que ele desejou para um homem que era justo, kadosh, ou procurava ser justo e kadosh diante de Deus, terminou recaindo sobre ele. Isso é um mandamento. Aquilo que você deseja para o próximo, se ele for inocente, aquilo recai para você. E é o que acontece na história. Aqui eu já estou dando um spoiler já, mais na frente da história que vai acontecer. Ok? Então, veja de novo. Um homem temente a Deus, à porta, servindo Xerxes, mas na porta. Ele servia Xerxes, mas guardava o Shabat. Xerxes não guardava o Shabat, mas Mardoqueu guardava o Shabat. Ele estava ali à porta, pronto para servir. Olha só. Ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxesse o livro dos feitos memoriais e crônicas e ordenou que as histórias fossem lidas para o seu descanso, ou seja, Shabat, né, em hebraico. E achou-se nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a porta. Olha, duas pessoas que estavam servindo ao rei ali na porta, pronto para servir, e tinham conspirado para tirar a vida de Xerxes, ou seja, a vida do próprio, aqui no caso, Assuero, né? Então você vê que Mordecai foi lá e denunciou o plano de assassinato do rei, ali Xerxes, né? E terminou que eles saíram, os ímpios, e quem ficou foi o justo. Saiu dois ímpios e ficou um justo, ok? A porta. Então o rei indagou: quem está no pátio? Ora, esse era... versículo 3. E o rei questionou: que honra e conhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? Os oficiais do rei que o serviam responderam: não foi feito nada até hoje. Então o rei indagou: quem está no pátio? Ora,
esse era exatamente o momento que Ramã chegava ao vestíbulo, isto é, no palácio exterior, a parte exterior do palácio, né, o palácio real, a fim de pedir ao rei que autorizasse a execução de Mardoqueu na forca que ele, Ramã, lhe havia preparado. Olha que interessante, um homem que era injusto, 2 injustos já tinham sido retirados e colocado o justo no lugar. E aí veio o outro injusto tentando, né, ali fazer com que Mardoqueu fosse, já é o terceiro, tentando fazer com que Mardoqueu fosse assassinado, né? E você vai ver que o seguinte, ele vai lá com má intenção para Mardoqueu, para matar. E olha o que acontece. Versículo 5. Rapidamente os servos do rei lhe informaram: é Ramã que está no vestíbulo. Então o rei mandou que fizesse-o entrar. Assim que Ramã entrou, o rei lhe perguntou: caro Ramã, o que se deve fazer a um homem a quem o rei tem a alegria de honrar? Diante dessa questão, Ramã pensou consigo mesmo: ora, a quem o rei teria tanta satisfação de honrar, senão a mim? Olha que interessante, né? Ele fez a forca querendo matar Mordecai, né? E agora ele, injusto, pensou: quem é que o rei vai querer honrar, senão a mim, né? Ou seja, um ímpio. Só que aí o ímpio vai pensar: faz isso, isso, isso e isso. Aí o Eterno vai e diz: então vai e faz isso com Mordecai. Olha que interessante. Você vê que aquele mal que ele queria para Mordecai vai terminar recaindo sobre ele, e o bem que ele queria sobre ele vai recair sobre Mordecai. Mas você veja que antes, né, ele fez a forca e queria matar Mordecai logo cedo. Ele ia para a forca porque ele desejou isso para um justo e ia recair sobre ele. Mas o Eterno é tão bom que ainda dá oportunidade a ele, dá um sinal. O rei chega e pergunta: o que se deve fazer com um homem a quem o Eterno quer honrar? Ele pensou logo nele, né? Aí olha a resposta. Por essa razão, deu a seguinte resposta ao rei: ao homem em que o rei tem prazer de honrar, caberia bem que se lhe vestissem um manto real que o próprio rei tenha usado em grandes momentos, inclusive o cavalo que o rei costuma montar, e que lhe foi colocado sobre a cabeça a réplica da coroa real, né? Ou seja, Ramã desejava para ele. Como ele era ímpio e Mordecai justo, inverteu-se o papel, né? Lembra do mandamento do Eterno? O mandamento do Eterno diz: aquilo que tu desejar para um justo recairá sobre ti. E ele desejou para ele algo bom, sendo injusto, e terminou recaindo sobre o justo, né? Ou seja, é uma misericórdia de Deus, é um sinal, né? Aí Ramã devia ter visto: olha, aconteceu isso com ele porque ele fez isso com o rei. Quer dizer, que se eu for contra ele, quem vai terminar naquela forca sou eu. Será que ele pensou isso? Bora ver, né? O Eterno deu uma oportunidade a Ramã. Mesmo com toda a maldade, o Eterno deu um sinal: olha, não toque em Mordecai não, porque tu estás tentando fazer algo com Mordecai e olha o que eu faço com ele. Não vá contra ele não, porque você vai se dar mal. Vamos ver o que foi que ele pensou, um ímpio, o que é que pensa. Versículo 9. E mais, que tal ato envolva algum dos mais ilustres príncipes e reis. Estes nobres cobrirão o homem a quem o rei deseja honrar com um manto real e conduzirão sobre a sua montaria pelas ruas para a cidade, proclamando diante dele em alta voz: eis como se trata um homem a quem tem a satisfação de homenagear, a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Ao ouvir essa sugestão, ordenou prontamente o rei a Ramã: muito bem, toma, pois, depressa
os trajes e o cavalo, exatamente como dissessem, e que se faça assim para o judeu Mardoqueu, ou Mordecai, que está sentado à porta do palácio real. E lembra-te, não deixes que realizar absolutamente nada do que disseste. Então você vê que o inimigo, ele quer, né, ser eterno. O inimigo, ele quer ser honrado. O inimigo, ele quer ser ali glorificado. Ele quer tudo para ele, né? Mas como ele deseja o mal aos que são justos diante dos olhos do Eterno, vai ser o oposto, né? Olha que interessante. Então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto real e o conduziu o cavalo, proferindo do rei pelas ruas da cidade, gritando à frente dele: eis como se trata um homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Olha que interessante. Ele aprendeu com essa atitude? Não aprendeu. Né? Você vê que o ímpio, ele é tão cego, que o Eterno diz, não toca naqueles que me obedecem, não toca nos santos diante dos meus olhos, não toca nesse que são ungidos por mim, porque tu vais se dar mal. O que é que eles pensam? Eles ficam com mais ira ainda, com mais raiva ainda, e vão lá e faz justamente o contrário. É o que acontece no capítulo seguinte, ok? Eu vou ler aqui esse capítulo, eu estou lendo o capítulo 6 de Esther. O 7 vai mostrar a questão da forca, né? Que Ramã morre na forca que ele construiu para Mardoqueu, tá? Tem no mundo, né? Os mundanos, eles dizem que chama-se a lei do retorno, né? Eu não sei se os irmãos já ouviram, eu já ouvi muito. Espírita, muitos deles falam sobre isso, né? A lei do retorno. Aquilo que a gente deseja para o próximo é o que recai sobre nós, né? Quer dizer, se eu desejo o bem, eu vou ter o bem. Se eu desejo o mal, eu vou ter o mal. Mas o fato que eles não contam é a questão da justiça. Aquele que deseja o bem para os justos receberão justiça. Aqueles que desejam o mal para o justo receberão a injustiça, o juízo da injustiça, né? Olha que interessante, que é o que acontece aqui, né? Versículo 2. Depois desse evento, Mardoqueu retornou para a porta do palácio real. Ou seja, Mardoqueu se sentiu melhor do que todo mundo, ficou se gabando. Vocês viram o que o rei fez? Eu salvei o rei? Não. Terminou, foi honrado, foi, tá bom. Eu não estou no corpo de glória ainda. Eu tenho que fazer o quê? Ficar falando da coroa, do manto, do cavalo, que eu salvei o rei? Não. Volta para a porta. E o que é a porta? O Shabat. Obedecer. Não é porque o Eterno traz um pouco de glória de vida ali, um pouco, honra os servos dele, que você vai ficar soberbo e se perder do caminho, não. Epa, terminou. Ó, o caminho. Sempre glorificar o Eterno. Tu fosse justamente ali, foi exaltado ali no meio do povo de Israel como uma liderança, né? Mas volta pro caminho, porque todo mundo é igual, né? E temos que estar sempre ali aos pés do Eterno, como obedecendo os mandamentos. Então, depois desse evento, Mardoqueu retornou para a porta do palácio real, mas Ramã apresentou-se em volta para sua casa com a cabeça coberta e muito abatido, ou seja, envergonhado, né? Cobrir a cabeça é sinal de vergonha no sentido, né, aqui da questão da humilhação, né? E Ramã contou tudo o que havia ocorrido a Zeres, sua esposa, e todos os seus amigos, e tanto seus amigos mais chegados quanto Zeres, sua esposa, lhe preveniram. Olha, presta atenção, Ramã. Se Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus de verdade, olha, ou seja,
a Israel, não, obrigado, Senhor, não prevalecerás contra ele, mas com toda certeza tua ruína está bem próxima. Ou seja, o Eterno deu um sinal, olha, não mexe com Mardoqueu não. Ele o viu? Não. Voltou para casa de cabeça baixa, com a cabeça coberta. Lembre-se, a cabeça coberta diante do Eterno é uma coisa. Quando você está diante do Eterno, você cobre porque você pecou. Você está envergonhado diante do Eterno. Mas diante do mundo, não. Diante do mundo, você está obedecendo, a cabeça é descoberta. Ok? Olha que interessante. E aí, né, você vê que ele volta para casa. Até os amigos e a esposa dele diz, ó, tu já perdesse para Mardoqueu. Não bate de frente com ele, porque é certo que tu terás a ruína. Entretanto, este ainda conversavam, e eis que chegaram os oficiais do rei e se apresentaram em levar Hamã ao banquete que a rainha Esté havia organizado, né? E aí vem o próximo capítulo, né, que termina no fim de Hamã sendo enforcado e os 7 filhos dele também enforcados, né? Aquilo que ele desejava para Hamã, para Mordecai, né? Hamã desejava para Mordecai o justo, o que o injusto desejava para o justo terminou recaindo sobre ele e a descendência dele, né? Porque quando ele morre, toda a descendência dele morre junta, né? Então você vê que é ele e a descendência dele. A ira de Deus recai sobre ele e a descendência dele, né? No caso aqui no literal, morreu os filhos dele que estavam vivos literais, né? Mas mesmo assim, vamos dizer que ele não tivesse filho, né? Se a ira de Deus tivesse caído sobre ele para ele ser enforcado, ele seria enforcado, ele não teria mais filho, então toda a descendência que viria dele foi enforcada junto com ele. Esse ponto é interessante também, né? Aqueles que vão contra os ungidos, a sua descendência também sofre com a ira do Eterno, ok? Então eu trouxe aqui o capítulo 6 de Esther e um pouquinho do contexto lá de Daniel, para a gente saber, né, que o mundo está numa balança hoje, o mundo está sendo pesado pelo Eterno e provavelmente vai ser achado em falta, né? Principalmente ali os Estados Unidos e todas as atrocidades que eles vêm cometendo, né? Vai ser achado em falta, né? Tekel, né? Lá que a mão escreveu, ok? Então, provavelmente vai ser pesado e achado em falta, ok? E isso não quer dizer que Daniel, lá, ele foi e se agarrou com o filho, o neto de Nabucodonosor e morreu junto com o filho de Nabucodonosor, não. Daniel foi lá, fez o papel dele, deu a informação, voltou para o quarto dele e continuou servindo o reino de Babilônia. Veio o Império Persa, matou o descendente de Nabucodonosor, tomou o poder e aí, né, ele foi e chamou Daniel para continuar tomando conta ali daquilo que ele tomava, né? O povo do Eterno serve ao Eterno, não serve à política, a time, partido, exército, time de futebol ou seja lá, Olimpíadas. O povo do Eterno anda nos mandamentos de Deus, sem desviar nem para a esquerda, nem para a nova ordem mundial, nem a velha, nem a nova, né? A gente fica olhando a permissão do Eterno que vai deixar a folha cair. A folha só cai se o Eterno permitir. E é nesse ponto que eu queria focar na palavra hoje. Não tomem partido para a tendência do mundo. O mundo pertence ao mundo. Vocês não. Pertencem ao Eterno. Então sejam como Daniel na Babilônia. Façam o seu papel de servir aos senhores, entre aspas, assim, os seus senhores, que não quebrem os mandamentos de Deus. Vocês estão ali disponível, igual a Daniel, sendo honesto, justo, né? Pessoas de confiança. Mas não tomem partido de nenhum
sistema político hoje, seja da velha ordem, seja da nova, seja de qualquer que seja o país, até aqueles que se dizem que são do eterno, porque a própria palavra de Deus diz assim, que feliz a nação cujo Yahua é o Senhor. Se Yahua é o Senhor, a nação obedece ou não o que ele manda, né? Se você vê uma nação por aí que diz que é do povo de Deus e não obedece, fique bem ligado. Porque, de fato, não é Israel. A Israel são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, ou seja, Torá. Israel é a Torá. Quer ver Israel? Veja se ela cumpre Torá. Aí você vê Israel. E eu garanto a você que tem mais israelitas espalhados no mundo obedecendo a Deus do que em qualquer outro lugar e concentração que eles dizem que é Israel. Ok? Porque vocês estão aí se juntando com quem odeia ao Eterno. Tenham muito cuidado com essa frase. E ela aparece pelo menos 2 vezes na Bíblia, né? Uma, o rei de Judá vai ajudar o reino de Israel, e outra, o reino de Israel foi chamado para ajudar o rei de Judá. E essa frase aparece nas duas. Por que tu estás te juntando com quem odeia o Eterno? Então tenham muito cuidado para não se misturar com pessoas que odeiam a Yahweh, não obedecendo aos seus mandamentos, nem dando testemunho de que Yeshua é o Mashiach. Ok? Shalom, shalom, que o Eterno derrame bênção e vos guarde, em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Caso alguém queira dar alguma palavra, amém. Se não, posso encerrar. Grace? Vai falar, João? Não, Grace ia ler um capítulo que Rafa tinha pedido. Depois eu leio. Grace Kelly, tá disponível? Então eu vou ler aqui. Peraí. Pedro, capítulo 5. Eu, que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte da glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes dê e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Já bate com o que a gente falou. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas, depois de sofrer por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém.
Escrevo para vocês esta pequena carta com a ajuda de Silas, a quem eu considero fiel e irmão na fé. Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois, nessa graça. A igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho Marcos também manda saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Que a paz esteja com todos vocês que pertencem a Cristo. Agora ler o que ele pediu também. Atos 5. Calma aí. Atos 5:10. Não, Atos... Ah, não, desculpa. Calma aí. Atos 5. Mais um homem... Não, ele pediu só Atos 5:10. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram, e vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. Toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Vou ler esse capítulo. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E, depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi este o preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: porque você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor. Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá, na porta, e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Só letra aqui. Eu tinha pedido também um Efésios 5, 19 e 20. Efésios 5. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável, como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo um assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Amém. Não deixem que ninguém engane vocês com
conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, levando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo, da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Amém. Palavras maravilhosas, né? Glória a Yahweh. Não me deixou. Aleluia. Shalom. Mais algum irmão? Amém. Se ninguém for falar, eu vou encerrar aí, tá? Amém. Que Yahweh derrame bênção e vos guarde, que ele resplandeça a face dele sobre toda Yahushua, que ele tenha misericórdia e compaixão, porque
porque disso é certo que precisamos. Derrama sobre as nossas cabeças a Torá viva e Yeshua HaMashiach, para que venhamos a guardar toda a Torá que ele deu ao servo dele, Moshe, os mandamentos, estatutos, juízo e ordenança, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E nos ensine e nos ajude a ensinar aos nossos filhos em todas as gerações. Que ele tenha misericórdia e compaixão daqueles que não ensinam aos seus filhos, que ele mesmo venha ensinar como ele tem feito conosco. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra, ora comigo, ora comigo, ora comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo caminho, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, mas veio na minha mente, é Jesus que está ali, é Jesus que está ali. É Jesus que está ali, é Jesus que está ali, porque Jesus, ele é poderoso. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra e agora vai orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo caminho deserto, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, vai ver na minha mente, é Jesus que está ali, 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 porque Jesus, ele é poderoso. O
Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor para todos, no nome de Jesus Cristo. Jesus abençoe vocês todos. Abençoe eu e abençoe os irmãos todos aí. Amém. E abençoe as crianças, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus.